Olá, eu sou a Vanessa e sou intercessora do Ministério Sementes de Amor. Nós vamos estudar agora mais um capítulo do livro Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Vamos falar sobre insatisfação e ingratidão. Insatisfação. Quase sempre é o resultado de situações permanentes e imutáveis que estão fora do nosso controle. Tem a ver com relação a algo que dá errado. Primeiramente, é importante esclarecer que algumas vezes a insatisfação é legítima. Por exemplo, todos nós devemos ficar insatisfeitos com o nosso lento crescimento espiritual. Precisamos nos incomodar com isso, para que a gente possa crescer cada vez mais espiritualmente. Há também o que podemos chamar de insatisfação profética, ou quando enfrentamos injustiças. O desejo por mudanças para melhorar é bom, mas o foco desse estudo aqui é um tipo de insatisfação ilegítima, pecaminosa. Ela afeta negativamente o nosso relacionamento com Deus. As advertências mais frequentes na Bíblia são contra a insatisfação que diz respeito ao dinheiro, a bens materiais, mas também queremos falar de outras circunstâncias que testam a nossa fé e que podem gerar insatisfação. Alguns exemplos: um trabalho não gratificante, salários baixos, falta de um companheiro para se casar, dificuldade de ter filhos, um casamento infeliz, deficiência física, uma saúde comprometida, debilitada e muitas outras situações dolorosas. Não é uma experiência fácil passar por essas circunstâncias. Normalmente é fácil ficarmos insatisfeitos, mas a Bíblia nos apresenta verdades que vão poder ser aplicadas em todas essas situações. É importante lembrar que a insatisfação pode surgir de situações corriqueiras do nosso dia a dia, como, por exemplo, alguma dificuldade nos afazeres domésticos, cozinhar, pode gerar uma insatisfação no nosso coração. Você consegue lembrar de alguma circunstância corriqueira que gera insatisfação no seu coração? Há duas verdades que podemos aprender aqui. A primeira é que a insatisfação, esse descontentamento, é um pecado. É sutil, mas abre espaço para outros em nosso coração, como ressentimento, amargura contra o próximo ou até mesmo contra Deus. Em segundo lugar, esse estudo nos oferece sugestões de como lidarmos com este pecado. Não podemos nos acostumar com esse pecado. Na oração de Jesus, ele pediu: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A Bíblia nos dá instruções e encorajamento em meio a todas essas circunstâncias. O Salmo 139:16 diz: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então, não importa a circunstância, nem o grau de dificuldade. A verdade é que toda circunstância foi determinada por Deus como parte do seu plano integral para a nossa vida. Tudo que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito, e os seus propósitos, por mais misteriosos e difíceis de entender que sejam, são sempre para a glória de Deus e para o nosso bem. Uma das situações mais complexas de lidar na questão da insatisfação talvez seja a deficiência física e os problemas relacionados à aparência. Nesses casos, a Bíblia diz em Salmo 139:13: Pois tu formaste o meu interior,
tu me teceste no ventre da minha mãe. Isso significa que Deus é totalmente soberano. Ele nos fez assim, porque desse modo cumpriremos mais perfeitamente o seu plano para as nossas vidas. Mesmo que a gente não compreenda, e com nosso corpo, nossa aparência física, também glorificaremos a Ele. Devemos caminhar pelo processo da aceitação. Isso pode nos trazer paz. A aceitação significa que recebemos as circunstâncias das mãos de Deus, confiando que Ele sabe de verdade o que é melhor para nós e que, em amor, Ele planeja só o que é bom. A pergunta que faremos será a seguinte: Senhor, de que modo usarei minha deficiência ou qual seja a dificuldade para servir e glorificá-lo? Mas talvez você pergunte: eu não deveria orar para ser curado, para ficar livre da situação dolorosa pela qual estou passando? Claro que deve, mas sempre fazê-lo na certeza de que o nosso Pai Celestial é infinitamente sábio e amoroso. Ele sabe o que é melhor para nós e devemos estar prontos a aceitarmos a sua resposta. Temos muito a aprender com as palavras de Jó. Depois de perder praticamente tudo o que ele tinha, Jó disse, em Jó 1, de 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantos de nós conseguiria? O ponto fundamental desse capítulo é que devemos crer na soberania, na bondade e na sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da vida. E com o auxílio do Espírito Santo, deixar de lado toda a insatisfação que é ilegítima para adotarmos um comportamento positivo. Isso foi sobre a insatisfação. Agora, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 10, que é sobre ingratidão. Você se considera uma pessoa grata ou é alguém que tem dificuldade nessa área? Como você reage quando você ajudou alguém que não reconheceu o seu esforço? Você já foi ingrato com alguém? Tem uma passagem bíblica de Lucas 17, do 11 ao 19, que diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai aos sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham competência para mencionar que eles haviam sido curados, para certificar disso. Então aconteceu, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença repugnante. Os doentes tinham que viver separados da sociedade. E no texto que lemos, Jesus teve compaixão de 10 leprosos, que lhe suplicaram por cura e foram curados.
mas somente um samaritano voltou para agradecer a Jesus. Então a gente se pergunta, como esses homens puderam ser tão ingratos? Mas será que às vezes nós também não nos esquecemos de agradecer? Será que eu sou muito diferente deles? Será que por vezes eu também não caio no pecado da ingratidão? Em termos espirituais, a nossa condição de pecador sem Jesus é muito pior do que a dos leprosos. Estávamos mortos, éramos escravos do pecado e do mundo e de Satanás. Por consequência, estávamos sujeitos à justa e santa ira de Deus. Entretanto, Deus nos alcançou com sua misericórdia e graça e nos salvou com seu amor redentor em Cristo Jesus, nos dando vida espiritual. Isso está escrito em Efésios 2, do 1 ao 5. Nós somos perdoados. Esse é um milagre ainda maior e mais grandioso do que a cura de uma lepra. Aí a gente se pergunta, infelizmente, é mais fácil notar a ingratidão nos outros do que em nós mesmos, não é verdade? Temos que sempre nos lembrar da advertência dada por Deus aos israelitas. Em Deuteronômios 8, 11, do 11 ao 14 e o 17, 18, diz assim: Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres construído boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem todos os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor, teu Deus. Não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, a maioria de nós concorda que tudo o que temos vem de Deus, mas a questão é, quantas vezes paramos para agradecê-lo por tudo que Ele tem nos dado? Atenção! Achar normal receber todas as provisões materiais e as bênçãos espirituais que Deus tem ricamente despejado sobre nós e deixar de agradecer-lhe é um pecado intocável. Na verdade, muitos cristãos não consideram isso um pecado. Mas Paulo descreve uma pessoa cheia do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Efésios 5:20. A ideia é que o nosso viver deveria ser um agradecimento contínuo a Deus. Agradecer a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em nossa vida não é apenas um gesto educado de nossa parte, mas é a vontade moral de Deus. Deixar de agradecer é um pecado. Achamos que é um pecado aceitável, pois não machuca ninguém, mas na verdade é uma afronta e um insulto àquele que nos criou e nos sustenta a cada segundo da vida. É importante lembrar também que Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Sendo assim, o hábito de não agradecer a Deus é uma desobediência ao maior dos mandamentos. Em Romanos 1:18, do 18 ao 32,
Vemos a maldade crescente na vida dos homens, que teve início com a impiedade. Não honraram a Deus como Deus, e com a ingratidão deles para com o Senhor. Infelizmente, não honrar a Deus e nem lhe ser grato são características evidentes da sociedade atual. E um questionamento que devemos fazer é: será que os cristãos não têm contribuído de algum modo para esse estado quando deixamos de prestar honras a Deus e dar graças a Ele? Em Efésios 5:20, nós lemos: damos sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo nos exorta a agradecer continuamente por todas as bênçãos que Deus grandiosamente derrama sobre nós. Ou seja, o coração agradecido é uma característica de uma vida cheia do Espírito. Já em 1 Tessalonicenses 5,18, nós lemos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Será que Paulo está pedindo que agradeçamos de má vontade com decepção em nossos corações quando alguma circunstância não está indo bem e nós devemos mesmo assim agradecer? A resposta está nas promessas de Deus que encontramos em Romanos 8, 28 e 29 e 38 e 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aprendemos nesses versículos que para os que amam a Deus, todas as coisas correrão para o nosso bem. Deus conduz o resultado das circunstâncias para o nosso bem. O que é esse bem? É sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Em circunstâncias difíceis, também devemos agradecer, porque de algum modo Deus usará esse fato para desenvolver o nosso caráter cristão. Lembramos também das suas garantias, que são a base para a gratidão nessas circunstâncias. A primeira, Deus está usando e usará essa dificuldade para nos fazer mais parecidos com Jesus. E a segunda, mesmo no turbilhão das dificuldades, estamos acolhidos pelo amor de Deus e nada pode nos separar do seu amor. Dar graças em uma situação decepcionante ou difícil é sempre um resultado da fé nas promessas de Deus. Ninguém consegue fazer isso por pura força. É pela graça de Deus em nós que conseguimos fazer isso. Vamos criar o hábito de dar graças a Deus continuamente. Sejamos gratos pela salvação e pela oportunidade de crescer espiritualmente e no ministério. Para criar ou fortalecer o hábito de agradecer, seria de grande ajuda a memorização de alguns versículos. Eu vou passar 2 versículos. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Use esses versículos em oração. Peça a Deus para trabalhar essas verdades no seu coração. Agradeça a Deus pelas bênçãos espirituais e materiais também. E gaste tempo dando graças a Deus,
pois todo bem vem dele. E tudo o que fazemos é para a glória dele. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de compartilhar com vocês esse estudo. Que seja para a glória de Deus.